Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Nós poderíamos fazer uma oração, fazer o convite e encerrar, né? Porque ouvimos umas pregações cantadas. Glória a Deus, sentimos a presença do Senhor. Mas é tão bom estar na presença de Deus. E nós queremos nessa noite trazer uma reflexão da palavra de Deus, para nós orarmos, fazer o convite. E depois, a igreja quer ouvir ainda, pastor Milton, mais um hino no final ainda? Quer ouvir? Nós podemos ouvir vocês cantar, como disse o irmão Paulo, né? Já ouvimos fim de semana e hoje encerrando aqui. É uma graça de Deus que Deus tem dado para esse casal, essa família, Enéas, Diácono Enéas, pastor Milton, que eu ainda não, 3 anos antes de eu nascer, eles começaram a cantar. E quando eu nasci, eles gravaram o primeiro trabalho deles, em 77. E estão 49 anos, então os irmãos já descobriram a minha idade, né? Se fizeram a conta, já descobriram. E estão fazendo a obra de Deus. Eu acho lindo isso, irmãos, porque hoje de manhã ele falava ali de continuar fazendo a obra. Eu disse, eu não posso nem falar em canseira, posso nem falar em nada perto de uma família que está há 49 anos e ainda com sede de continuar. São simples, humildes, homens de Deus, mulheres de Deus, que vieram para abençoar nossas vidas. E foi muito bom, viu? Na reserva foi abençoada, a charrua foi abençoada, e hoje Sananduva está sendo abençoada também. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, queridos, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e vamos fazer leitura somente do versículo de número 16, 17, 18, 19 e 20. O tema da mensagem nesta noite, semana passada, nós passamos uma semana, já tivemos a Páscoa que passou há poucos dias, e estava estudando a Bíblia e escrevendo uma mensagem, e o tema dessa mensagem é salvos pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vamos dizer junto, igreja? Salvos pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. O texto básico então está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, vamos ler o versículo de número 16, 17 e 18, 19 e 20, que diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E a igreja pode dizer amém? Amém. Pode tomar o seu lugar, por favor, em nome de Jesus Cristo. Pode puxar. Meus amados irmãos, neste momento nós queremos falar-lhes uma palavra de Deus. E vamos falar 2 pontos. O primeiro, por que Jesus se entregou na cruz? O segundo, Jesus se entregou em nosso lugar. E o terceiro e último ponto, se cremos que ressuscitou, também cremos na ressurreição. Por que Jesus se entregou na cruz? A morte e a ressurreição de Cristo, para nós que fomos salvos pela graça, nós recebemos o perdão dos pecados e recebemos o passaporte para a vida eterna. A morte de Jesus
não foi algo ocasional, mas foi algo necessário. A Bíblia diz, em João capítulo 12, versículo de número 20, até o versículo de número 33, Jesus disse: se o grão de trigo que cai na terra não morre ou não morrer, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Jesus estava falando, consequentemente, que em breve o seu corpo seria levantado no madeiro, suas mãos seriam pregadas, seus pés seriam pregados, o seu espírito voltaria ao Pai, suspirando, entregaria a Deus o seu espírito, o seu sangue que haveria de ser derramado sobre o chão, desde a sua noite anterior. A Bíblia diz que o suor se tornava em gotas de sangue. Todo esse sofrimento era a semente. O próprio Cristo precisava se entregar para que a humanidade fosse salva, para que nós pudéssemos obter a salvação. Por que Jesus se entregou na cruz, você pode perguntar. Em primeiro lugar, Jesus se entregou na cruz por amor, para nos salvar, para nos perdoar. Não havia outro meio, e não há outro meio, não teria outra forma. Sem Jesus se entregar na cruz, não haveria perdão, não haveria salvação, não haveria remissão de pecados, não haveria transformação de vidas. Jesus precisava cumprir a sua missão e se entregar na cruz. O capítulo de número 10 de João, versículo de número 17 e 18, Jesus, ele começa a ensinar sobre a vida do pastor, falando uma referência a ele dizendo: olha, o pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E ele começa a dizer, falar aquele mensagem tão linda do pastor e das ovelhas. E chega no versículo de número 17 e 18, Jesus diz: ninguém me tira. E aí ele já está pregando diretamente, falando sobre a sua morte. Ele diz: ninguém me tira a vida, mas de mim mesmo eu a dou. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Nós aprendemos aqui nesta passagem que ninguém tirou a vida de Jesus Cristo por sua vontade, que ninguém matou Jesus simplesmente porque tinha um poder político ou qualquer outro tipo de poder para matar Jesus. Jesus se entregou. Ninguém tinha poder para prendê-lo, ninguém teria poder para matá-lo. E uma certa altura do julgamento, quando ele está diante de Pilatos, Pilatos faz alguns questionamentos para Jesus. Oh, meus irmãos, e Jesus disse: olha, Pilatos, não se preocupe, porque o meu reino não é daqui. Pilatos diz: tu és rei, tu crê, tu confirma que é rei. E Jesus disse: o meu reino não é daqui, o meu reino não é daqui. E esses homens, eles são meus servos, mas não são servos para lutar a luta humana. Se o meu reino fosse daqui, meus servos lutariam para segurar o meu reino, mas o meu reino é espiritual, o meu reino veio do alto. Por isso os meus servos não lutam por mim, porque é uma missão que eu preciso cumprir, e eu preciso chegar lá na cruz do Calvário. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus lá no Gólgota, eu posso imaginar não é pecado, adivinhar é pecado. Então eu posso imaginar Jesus na cruz do Calvário, porque isto é bíblico. No capítulo 17 do livro de João, nós temos a oração sacerdotal, e na oração
oração sacerdotal, Jesus ora por todos os seus discípulos. Jesus ora por aqueles que estão perto, mas ele também ora por aqueles que estão longe. Ele disse: Pai, eu não oro somente por esses que estão comigo, mas eu também oro por todos quantos o Senhor Deus haverá de trazer a mim. Eu estava incluído na oração, você estava incluído naquela oração, essa igreja estava incluída naquela oração que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Jesus se entregou por amor, e lá na cruz eu imagino que Jesus, ele olhava e pensava e via toda a humanidade sendo alcançada pelo seu amor, pela sua misericórdia. Meus amados irmãos, Jesus se entregou na cruz por amor da humanidade. O versículo áureo de todos nós na Bíblia Sagrada, principalmente quando começamos a ler a palavra, é João 3,16. E lá em João 3,16 o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou por você por amor. Que amor é esse? É um amor tão grande, é um amor tão infinito, não tem como descrever esse amor, não tem como descrever o amor de Jesus por sua vida. Aí você olha: mas por mim, pastor, eu não sou nada, sou um mero pecador, sou um simples coitado, miserável. É por você mesmo que Jesus morreu. Talvez você diga: mas pastor, a minha vida não tem futuro, eu não tenho futuro nenhum, eu estou na bebida, eu estou nas drogas, a minha família está destruída, não existe nada para mim. Pois nessa noite eu te digo em nome de Jesus: há um projeto de Deus para a sua vida, e esse projeto começou muito antes. Começou muito antes, começou lá na cruz do Calvário. Jesus se entregou por amor. Segundo lugar, Jesus se entregou para nos absolver da condenação e do pecado. A Bíblia fala, e o apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro em Colossenses capítulo de número 2, o versículo de número 14. Quando lemos a Bíblia, o Paulo vai falar um texto que é muito maravilhoso. Ele diz assim: olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas tuas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravou-a na cruz, despojou os principados e potestades e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que o apóstolo está falando, o versículo 13, ele explica dizendo assim: olha, quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, e pegou a cédula que era contra nós, as ordenanças, tudo aquilo que era contra, que era ordenanças que o homem não tinha capacidade de cumprir, que não teve condições de cumprir, rasgou, anulou, riscou e levou para a cruz com ele, e foi cravado na cruz com ele, nas suas mãos e nos seus pés. Ele levou os documentos que nos condenavam, e é por isso que nós fomos absolvidos, porque Jesus morreu para nos absolver da condenação do pecado. Porque Jesus morreu para cumprir a sua missão. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11, Jesus Cristo, ele se apresenta, e Paulo fala e mostra-nos a imagem de um Cristo tão poderoso, mas tão humilde também. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 14,
Ou podemos ler a partir do versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, eu leio para os irmãos nessa noite: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Era uma missão e Jesus precisava cumprir essa missão. Ele foi obediente, ele não se desviou para a esquerda nem para a direita. Jesus não pecou, ele cumpriu a sua missão integralmente. Ele sofreu todas as dores, todas as condenações. Jesus, ele sofreu todas as intempéries dos tempos, ele sofreu todos os ataques espirituais, ele sofreu todos os ataques físicos, emocional, em todas as áreas, só que não foi encontrado pecado em Jesus. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, em 1 Coríntios 5 e 7, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que se entregou por mim, se entregou por você, por sua casa, por sua família. É a missão de Jesus, porque Jesus se entregou, porque só Ele poderia oferecer o sacrifício perfeito. Sangue de animais nunca puderam perdoar pecados. Está escrito em Hebreus capítulo de número 10, o versículo de número 4, sangue de bode, de carneiros não puderam perdoar pecados. Mas Pedro fala, não fomos comprados com ouro nem com prata, nós não fomos resgatados com ouro nem com prata, mas fomos sim resgatados e comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não foi ouro e não foi prata, foi mais do que isso. E alguém ousa dizer que é uma frase de um dos ex-presidentes americanos, não está na Bíblia, mas alguém ousa dizer, e dizem esta frase, que uma alma vale mais do que todo mundo perdido. É uma frase de um ex-presidente americano, não está na Bíblia, mas de certa forma, indiretamente, nós encontramos isso na palavra de Deus, porque na verdade, nem o ouro, nem a prata, e se a alma humana tivesse um preço, então haveria um preço, mas não tem preço que poderia pagar, somente o sangue de Jesus, somente Jesus Cristo entregando, descendo a essa terra. Você pode imaginar o próprio Deus na pessoa do Filho descendo a essa terra. Você pode imaginar Jesus palmilhando as ruas da Galileia, as ruas da Judeia, as ruas de Jerusalém, entregando a mensagem do rei, estabelecendo a igreja, estabelecendo o reino. Você pode imaginar tudo isso? Aí você pergunta, por que tudo isso? E a resposta é, por sua causa, por minha causa, por nossa causa. É por isso que estamos aqui. Jesus morreu por esses motivos. Segundo ponto, Jesus se entregou em nosso lugar. A Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 1, o versículo de número 4 até o versículo de número 5, diz a Bíblia: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre, amém. Ao qual glória para todos sempre, amém, igreja, amém, igreja. Olha o texto, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Imagina o Filho de Deus santo, puro, imaculado, descendo a essa terra, tomando forma de servo, entregou a si mesmo por nossos pecados.
E Paulo diz: ao qual glória para todo sempre, amém. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. É por isso que a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe a salvação. E por isso Paulo disse no texto que lemos: se nós não cremos na ressurreição dos mortos, não cremos nem que Jesus ressuscitou. E se não crermos que Jesus ressuscitou, disse Paulo, é vã a nossa pregação. É vã a nossa pregação, se não cremos que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia a pedra foi removida. O lugar onde estava Jesus sepultado ficou vazio. Aquela sepultura não pôde prender, segurar Jesus, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem pode crer que Jesus está vivo, levante a tua mão e glorifica o nome dele, glorifica o nome dele. Ele ressuscitou e está vivo. E se está vivo, ele está aqui nesta noite, está conosco nesta noite, está neste culto, recebendo toda a glória, e toda a honra e todo o louvor. E tem algo para fazer na sua vida que já começou desde o início desta reunião, e ele tem algo maravilhoso para completar na sua vida nessa noite. Mas a decisão vai ser tua. Você que vai precisar entender isso e dar um passo, vai precisar entender isso e tomar uma decisão. Mas vamos continuar. Jesus se entregou em nosso lugar. A Bíblia diz, eu não vou aqui fazer a leitura para nós remirmos o tempo, mas a Bíblia fala em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 9 versículo 22, Mateus capítulo 20 18 a 19, Lucas 24 7, Mateus 28 5 e 7, Mateus 27 53, Atos 3 e 15, Atos 17 e 31, Atos 26 23, Atos 1 e 3. A Bíblia fala sobre a ressurreição de Cristo. Há alguém que duvida, há alguém que não crê, há alguém que ainda não quer entender e não quer compreender, e ainda tem dúvida que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Ainda alguém carrega Jesus, eu não sei se não crê ou são ignorantes a respeito da fé, ainda carregam Jesus pendurado numa cruz no pescoço, ainda carregam Jesus pendurado numa cruz no seu braço, ainda carregam pendurado Jesus no seu corpo. Mas eu tenho uma coisa para dizer nesta noite: Jesus não está num crucifixo pendurado no pescoço, Jesus não está num crucifixo pendurado no seu braço, Jesus não está num crucifixo desenhado na nuca, e nem no peito, e nem numa parte do corpo, como alguns estão desenhando. Jesus é muito mais, ele não está mais na cruz. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo, e está vivo para a glória de Deus Pai. Arabacandarabachandarabacandarai, nós não precisamos nos dobrar para uma imagem, para um crucifixo, e nem adorá-lo, porque nós estamos com o nosso coração cheio, pastor Hamilton. O coração do crente está cheio dele, está cheio dele, está cheio dele, está cheio dele. Aí você diz, mas não sei, será? Está cheio dele? E se não está, talvez você diga, mas eu não quero. Eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite: mesmo você não querendo, o Evangelho está dentro de você. Mesmo você rejeitando Jesus,
rejeitando ou postergando a sua entrega para Jesus, dizendo: hoje eu não vou me entregar, quem sabe domingo que vem, de repente eu vou esperar para o congresso, de repente o congresso, ou o mês que vem eu me entrego, hoje não, eu ainda não sinto. Deixa eu te dar uma notícia: sentindo ou não sentindo, querendo ou não querendo, Deus colocou um sinal do evangelho dentro de você, e não adianta você correr, não adianta ir para lá, o homem também. É por isso que ninguém vai poder negar, é por isso que ninguém vai poder chegar diante do Pai e dizer: eu não sabia, eu não tinha, eu não conhecia, porque Deus colocou marcas dentro de você. Há uma proteína chamada melanina no sangue do ser humano. Sabe qual é o desenho dela? É uma cruz. Está no seu sangue. Está lá. No sangue. Porque o homem não foi fruto da evolução. Pelo menos eu não vim de macaco. Nem o senhor e ninguém aqui. Nem Charles Darwin acreditava disso. Ele mesmo se arrependeu do que ele fez. A teoria dele, no final, ele morreu se arrependendo da teoria dele. Ele disse: eu não sabia que o pessoal ia pegar esse pensamento e ia fazer disso o que fizeram, que era simplesmente uma teoria, que até hoje não foi provado, não será provada nunca. E ele se arrependeu, morreu arrependido, mas já era tarde demais. O diabo foi lá e pegou, que ele é perito em pegar as coisas e fazer um barulhão. Pega uma coisinha desse tamanho, faz um negócio grande. Mas não adianta, nós não somos fruto da evolução, e nem frutos do acaso. Se você está aqui nessa noite, quem está me ouvindo em casa, ou ouvindo pelas redes sociais, aí onde você está, você é um escolhido de Deus. Aleluia. Você é um escolhido de Deus. Você veio nessa noite aqui porque o Espírito Santo te instou a vir a esta noite. Há uma marca de Deus dentro de você. Há uma marca de Deus no teu sangue. Não adianta você fugir, correr, postergar. Há uma marca de Deus. Então não resista. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Porque Jesus morreu, ressuscitou para nos livrar da condenação, do pecado e da morte. Terceiro ponto: se cremos que Jesus ressuscitou, também cremos na ressurreição. A ressurreição é algo maravilhoso, é uma doutrina muito profunda na Bíblia. Das 33 doutrinas que temos, dividida em 3 sessões de ensinos, nós temos uma chamada ressurreição. A ressurreição é bíblica, e a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 23, o 24 que nós lemos nessa noite. A Bíblia fala que a ressurreição de Cristo é algo que marcou, e Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. A ressurreição do justo, a Bíblia fala por ordem, a primeira ressurreição foi a de Cristo, porque Ele foi o primogênito dos mortos. Se Jesus, disse Paulo, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então primeiramente Jesus ressuscitou, a morte não pôde prendê-lo, e Ele ressuscitou com poder e grande glória. Segundo lugar, a primeira ressurreição depois de Cristo, a Bíblia fala da ressurreição dos justos, em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, o versículo de número 16. A ressurreição dos justos é uma doutrina bíblica, e não tem como nós fugirmos disso. Haverá uma ressurreição dos justos. A Bíblia fala em a segunda ressurreição, no Apocalipse capítulo 20, versículo de número 5, fala sobre a ressurreição dos ímpios, que vai acontecer após o milênio. A Bíblia fala que Jesus é a primícia da ressurreição. Lá no capítulo 20, versículo
20 do capítulo 15 que lemos, diz a Bíblia que Jesus é a primeira, é o primogênito, é as primícias dos mortos. E se Jesus ressuscitou, os justos também ressuscitarão. Paulo fala sobre isso lá em Tessalonicenses: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando antes do arrebatamento, daqueles que vão ser arrebatados. Aqueles que vão ser arrebatados serão arrebatados, mas antes haverá a ressurreição dos justos. E a Bíblia diz que lá no final os ímpios também ressurgirão. Não vão ressurgir para arrebatamento, porque quem morreu sem Cristo, quem morreu sem salvação, quem morreu sem carimbar o seu passaporte do lado de cada vida, não pode carimbar para o lado de lá, porque para o lado de lá da vida eterna não tem como carimbar passaporte. Você só carimba o seu passaporte para a vida eterna do lado de cada vida. Nem purgatório, nem limbo. Não existe outra forma de nós ser purificados. Tem que ser agora, tem que ser hoje. Paulo fala, segundo nós pensamos, Paulo é o escritor de Hebreus, não é ainda reconhecido, mas imaginamos que seja. Ele diz em Hebreus que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque Paulo está dizendo isso? Está dizendo porque a oportunidade sua e minha não é para amanhã, é para hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A Bíblia Sagrada diz que a ressurreição de Cristo nos faz viver a esperança da eternidade em paz. Vou repetir: a Bíblia diz que a ressurreição de Cristo nos faz viver a esperança da eternidade em paz. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo: se nós esperamos por Cristo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso porque há uma esperança para a igreja, há uma esperança para os crentes, há uma esperança para os salvos. Se morrer antes, vai voltar com Ele. Se estiver vivo, vai ser arrebatado para encontrar com Ele. Há uma esperança de viver eternamente com Cristo na eternidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Essa esperança de viver a eternidade em paz só pode ser garantida hoje. Só pode ser garantida hoje. Alguém diz outro dia: eu não posso prometer para você outro dia. Se o pregador prometer outro dia, ele está cometendo um dos maiores erros no seu ministério, ferindo os princípios da Bíblia. Não tem outro dia, eu não sei se terá outro dia, mas hoje, agora é a oportunidade. Jesus morreu, se entregou, ressuscitou somente por você, somente por sua vida. Você diz: pastor, eu estou na minha sala, eu estou agora na minha sala, o que eu posso fazer? Você dobra o joelho aí na sua sala, onde você estiver agora. Dobra o joelho aí onde você estiver. Nós vamos orar por você. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé neste momento, e nós vamos fazer uma oração. Aí você diz: pastor, mas eu estou em casa. Pode dobrar o seu joelho aí mesmo na sua casa. Entrega a sua vida a Jesus. Reconheça, saiba que foi por amor, foi por amor, foi por amor que Ele se entregou por nós. Há uma esperança, há uma proposta de esperança para aqueles que servem a Deus. A nossa maior esperança, concluindo, é o anelo e a vitória final. A Bíblia diz, a saber, a transformação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. A Bíblia diz que no arrebatamento seremos transformados. O que é corruptível vai ser transformado em incorruptível. Esse corpo que é mortal vai ser transformado em imortal. Então, a esperança
esperança e anelo é a vitória final. Primeiro, a transformação do que é corruptível para incorruptível. Segundo, a imortalidade, a transformação. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Jamais morreremos, não haverá mais separação, porque o nosso corpo será transformado. Não haverá mais possibilidade de pecado, não haverá mais possibilidade de pecar. O nosso corpo será um corpo de glória, um corpo ressurreto, um corpo lindo, um corpo de glória. A Bíblia diz que seremos iguais a Ele é. Quando Ele nos arrebatar, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e nós vamos ser iguais a Ele. Quem é mais gordinho vai ficar mais magrinho, quem é mais magrinho vai ficar mais gordinho, quem é mais alto vai ficar mais baixinho, e quem é mais baixinho vai ficar mais altinho, para a alegria de todos. A Bíblia Sagrada, você diz, pastor, mas isso é bíblico? Sim, é bíblico. A Bíblia diz que nós seremos iguais a Ele. Iguais a Ele glória a Deus, iguais a Ele corpo glorificado, oh glória a Deus, aleluia. Não vai ter ninguém se achando feio e ninguém se achando bonito demais. Nós seremos todos glorificados num corpo de glória, e a nossa mente será transformada, e na nossa mente não passará mais essas bobagens, não passará mais essas ilusões, não passará mais essas coisas da terra. A nossa mente será transformada, e a nossa mente será, como diz o pastor, somente para glorificar, dobrar o nosso joelho, se curvar e dizer para Ele que Ele é santo, santo, santo e santo, glória a Deus, amém? Lá não vai ter idoso, não vai ter mais criança. A Bíblia diz que no reino do Senhor nós seremos iguais a Ele. Há uma promessa de Deus: seremos todos iguais a Jesus. Não haverá pranto, não haverá choro e não haverá lágrima, não haverá mais tristeza, porque seremos transformados. Essa é a esperança. Tem algo maior para oferecer para o mundo? Tem algo mais rico que isso? Tem algo mais valioso que isso? Não existe, porque quando nós partirmos, nós não vamos levar nada. Talvez eles coloquem em nós uma roupinha mais nova, e alguns para tristeza, se fosse ele sentir tristeza, ele nem sente, mas se ele fosse sentir, a família coloca aquela roupa que ele nunca usou ainda. Se ele fosse sentir tristeza, ele pensa, podia ter usado em vida. Então é só o que vai, é aquele terninho. Não se leva mais nada, não se leva mais nada. O ouro, a prata vai ficar tudo aqui. Os bens materiais ficam tudo aqui. Tudo se finda no portal da eternidade. Mas o que não se finda é a esperança da vida eterna. Essa não acaba. Mas você tem que garantir hoje. Nós vamos orar neste momento. Eu vou fazer o convite, por gentileza, pastor Hamilton, mamãe Marlene, servos de Deus, vão se preparar para cantar. Eu quero fazer o convite, enquanto nós estiver aqui com os irmãos na frente, as pessoas, eles vão estar cantando. Eu vou convidar os obreiros, porque nós estamos aqui para isso. Nós vamos descer, impor as mãos e orar. Mas eu quero fazer um convite primeiro. Irmãos, há uma glória nesta noite de Deus. Não existe riqueza maior do que esta. Não existe proposta melhor do que esta. Não existe esperança mais linda do que essa. Você diz, pastor, meu sonho é ser famoso, é ser rico, é viajar muito, o mundo inteiro. São só sonhos terrenais. Há uma esperança de vida eterna para você que é muito mais do que tudo isso.